Abra tua Bíblia comigo, lá no Salmo 24. Eu quero meditar com você em um texto da palavra de Deus, num Salmo de Davi, que eu particularmente amo demais Davi. Cada um tem o seu herói na Bíblia, tirando Jesus, que eu acho que é de todo mundo. No Velho Testamento eu tenho Davi como meu herói, no Novo Testamento eu gosto de Paulo, mas no Velho Testamento Davi era fera, mano. Davi, o cara era top. E ele então, ele começa esse salmo, dizendo assim, no verso 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Amém. Papai, abençoa, Senhor, a tua palavra nessa noite, que possamos estar sensíveis à tua voz, e te pedimos, Senhor, fala conosco. Espírito Santo, fala conosco, ministra, Senhor, as nossas vidas nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Como eu falei, cara, eu gosto demais de Davi, cara. Davi é um cara fera, porque ele foi um adorador, ele é conhecido como um adorador. E Davi, ele inicia a sua história, de vida, sendo um menino, um jovem, um adolescente, cuidando de ovelhas, com a sua harpa, e ele sentava e fazia canções. E as canções que ele fazia para Deus. Então o que hoje nós conhecemos como salmos, o que nós conhecemos como poemas ou canções, ele na verdade as encontrou e as fez em um lugar de intimidade com Deus. Então ele começava a adorar, e talvez o salmo que a gente mais conheça, também de Davi, é o anterior, é o Salmo 23, que alguns talvez devem deixar a Bíblia aberta em casa no Salmo 23, para dar sorte, A gente deixa aí, Me disseram um dia que dá, vai que dá, Então não mexe, deixa ali, Mas aí a galera deixa lá, a gente conhece o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a gente conhece. Mas o Salmo 24, cara, ele inicia assim. Quando ele começa a descrever o Salmo, ele diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Ele começa nessa declaração, através da adoração, ele tem uma consciência de algo. O céu pertence ao Senhor, a terra pertence ao Senhor, o mundo pertence ao Senhor e todos os que nele habitam pertence ao Senhor. A gente sabe disso, a gente entende isso aqui, mas de repente Davi, na sua adoração, ele tem uma revelação disso. Ele diz: não, cara, os céus pertencem ao Senhor, a terra, o mundo e os que nele habitam, tudo está debaixo da mão de Deus. E ele faz esse salmo, e segue depois, que nós vamos ler mais para frente e meditar um pouquinho, mas ele vai descrevendo coisas incríveis de Deus. E aí de repente, nos seus momentos de adoração, de canção, aparece um leão, e ele vai lá e mata o leão, cara, que ia comer as ovelhas dele. E aí ele continua fazendo canções, e aí aparece um urso, e ele vai lá e pula no urso, e mata o urso. Eu fico pensando como é que era a brincadeira de Davi quando criança com os coleguinhas. Eu acho que ninguém ia se meter com Davi, cara, vamos brincar de lutinha? Parou, a palhaçada, Porque não, cara, Davi era fera, mano, no negócio. Mas não, cara, ele na verdade não era um grande guerreiro, ele era um jovem que adorava a Deus e que encontrava aí uns desafios na vida. Um dia estava ele no campo, o pai dele chama ele e diz: Davi, eu preciso que tu faça um delivery aí, tem que fazer uma entrega, e aí tu vai entregar. Ele pegou a marmita e foi fazer a entrega para os seus irmãos que estavam em guerra, e ele chega lá na guerra, e tem uma fileira de israelitas em cima de um morro. Do outro lado do morro de lá, estavam os filisteus, e embaixo do morro, lá no pé do morro, estava um gigantão gritando: dê-me um homem para que venha guerrear comigo. E a ideia era que um israelita viesse guerrear com Golias, e quem ganhasse a guerra, quem ganhasse aquela batalha, ganharia a guerra. Então estava lá Golias já há dias gritando: dá-me um homem, dá-me um homem. E chega Davi lá, cara, tipo assim: o que está pegando aí, cara? Então, está vendo o grandão ali? Então, o bicho está chamando alguém de nós aí. Tá, e quem é que foi? Ninguém ainda. Foi ninguém. Tá, mas ninguém se arriscou? Não. Tá, mas e o que é? Não, então é o seguinte: o rei diz que quem for, ele dá a filha. Digo, vai casar, for você, genro do rei, me interessa esse negócio aí, eu vou nisso aí. Vai? Não, vou. Ô Saul, tem um ali que quer. Aí veio, cara, veio quem que é? Era o Davi.
Aí deram para o Davi, digo, não, então foi o seguinte, cara, eu não levei muita fé em ti, mas então bota a minha armadura pelo menos. Aí tentou meter a armadura do Saul, que não deu, né, cara, obviamente, o cara era adulto, uma criança, não, né, um jovem, não rolou, não deu a armadura, ele disse, não, deixa que eu vou do meu jeito mesmo. E pegou seu estilingue, a sua funda, né, a galera da minha época vai chamar de funda, pegou lá e foi, cara, pegou umas pedras e foi. E quando ele desce lá, o Golias tem essa reação, eu digo, não, que não tem outro, cara, nesse monte de guerreiro aí não vai achar um. Não é um menino mesmo, é um menino. E aí ele disse, não pode ser tu, menino, que vai vir contra mim. E a resposta de Davi foi, quem és tu, incircunciso filisteu, que se levanta contra o exército do Deus vivo? Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ele pega a funda, o estilingue, dá uma girada, acerta a testa do Golias, ele cai. Ele pega a espada do Golias, corta o pescoço, o exército dos filisteus corre. Israel celebra, ganhamos a guerra, top. E aí eu fico perguntando, como pode, cara, todo mundo olhar e ver um gigante guerreiro e Davi ver um incircunciso filisteu? A diferença de Davi para os demais é que Davi, através da adoração de um lugar de intimidade com Deus, ele reconheceu que ao Senhor pertence o céu, a terra e tudo o que nela há, o mundo e os que nele habitam, inclusive o grandão ali. E se o Senhor deu o exército de Israel para ser dele, não importa quem vai se levantar, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Era essa percepção que ele tinha quando um leão pulava para comer as ovelhas. O Senhor me deu uma missão de cuidar de ovelhas, e esse leão vai atrapalhar a missão que Deus me deu de cuidar das ovelhas. Eu tenho certeza que o Senhor me dará vitória contra esse leão e também contra o urso, porque afinal ao Senhor pertence o céu, a terra e tudo o que nela há, o mundo e os que nele habitam, inclusive o leão, inclusive o urso. O que fez Davi ter uma percepção diferente de mundo de todos os demais? Ele se tornou um adorador. A adoração faz isso. O fato de nós adorarmos a Deus, de nós nos colocarmos diante de Deus e adorarmos a Deus e buscarmos ao Senhor, e de expressarmos a nossa busca, a nossa gratidão ao Senhor, e estar com Ele, faz com que nós saiamos numa perspectiva de olhar na terra e passamos a olhar de cima, como se pudéssemos enxergar numa outra percepção, como do olhar de Deus, de tudo o que estava acontecendo. Talvez hoje a sua vida está cheia de leão, está cheia de urso, está cheia de gigante guerreiro, cara, e você está tomando tapa e não sabe de onde vem, e você, cara, dá tapa, e a gente tem que dar os tapas, e toma tapa, porque a vida é assim, a gente tenta se virar, e a gente tenta sobreviver no meio dessa confusão, e a resposta, cara, é nós buscarmos ao Senhor. É ali que está a resposta, de nós levantarmos os nossos olhos ao céu e buscar do céu a resposta, como cantamos há pouco, batendo, 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 até que a resposta dos céus venha sobre a nossa vida. Davi nos convida a isso, ele nos chama a isso, e o próximo verso ele diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no seu santo lugar? Ele faz um convite para nós subirmos e ele diz assim, Deus ele está sobre o monte. Eu não estou me referindo necessariamente a um monte de oração, que a gente costuma fazer isso, mas Deus está, ele faz uma metáfora e diz assim, Deus está num monte, está sentado lá no monte. Quem vai subir a esse monte para estar com Deus? E note, ele não diz assim, quem é que vai visitar Deus lá? Ele diz, quem subirá ao monte do Senhor e quem habitará no seu santo lugar? Ele faz um convite para nós habitarmos, afinal o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Mas Anderson, como é que eu vou habitar no céu, se eu estou aqui na terra? De fato esse é um mistério, nós aqui na terra estamos, com os nossos pés nessa terra, Paulo diz, mas ele diz, os nossos olhos nós levantamos, e estamos com os nossos olhos aos céus. Ele fala em Efésios, e ele diz, ainda que na terra aqui estejamos, mas nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e temos dos céus toda sorte de bênçãos espirituais. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui, nós temos condições de estar conectados com o céu, e assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ele faz um convite, então quem é que vai para lá? Quem é que vai subir e vai estar habitando neste lugar, entrando em adoração? Quem vai? E lembra, quem vai habitar no monte santo de Deus? Lembra, o monte é santo. E aí ele responde, o que é limpo de mãos, estou lendo o próximo verso, o que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ele está falando de santidade. E aí tu vai dizer, eu sabia. Sempre eles falam isso na igreja.
Sempre entram com esses papos de santidade, e aí quando eles entram com esses papos de santidade, eu fiquei desqualificado. Já estou fora, já fizeram tudo fora. Cara, de fato, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas mazelas. Na verdade, nós só somos santos, porque Cristo nos olha através do sangue, ou melhor, o Pai nos olha através do sangue de Cristo. Nós somos santificados por Ele, mas eu e você somos pecadores, eu e você estamos em um processo. Quando eu falo de santidade, eu não estou me referindo a nós deixarmos de fazer coisas, porque nós confundimos, e eu não quero repetir o seminário de paternidade aqui, mas no seminário de paternidade a gente fala a diferença entre retidão e santidade, onde nós falamos de retidão como sendo algo que nós fazemos, e santidade sendo quem você de fato é. E deixa eu explicar melhor. Talvez, por exemplo, você pode casar virgem, mas não necessariamente casar puro. Quem você é diferente do que você faz. E o que nós queremos, e o que Davi está convidando a gente para subir o monte santo do Senhor, é para vivermos em santidade. E aí como é que funciona esse negócio, cara? Eu gosto demais de uma passagem de Isaías, capítulo 6, Isaías talvez é o meu segundo herói no Velho Testamento. Eu gosto demais de Isaías, cara. Isaías era um menino que também começou com 18 anos de idade o seu ministério. E ele começa a pregar e dizer, ai de ti, ai de ti, ai de ti, vai dando ai para várias cidades, né, cidades impenitentes que tinham na sua época. E Isaías foi tão precioso na sua comunhão que ele é chamado do profeta messiânico. Ele descreve coisas de Jesus com detalhes. Por exemplo, Isaías 52, Isaías 53, ele fala de detalhes de Cristo na cruz, que nem os próprios evangelistas que viram Jesus na cruz conseguiram descrever. Ele descreve esses detalhes. A diferença entre Isaías e os evangelistas é que Isaías viveu 700 anos antes. Isaías tem essa comunhão com Deus e essa intimidade, mas essa comunhão e essa intimidade, elas iniciam profundamente no capítulo 6 de Isaías. E o capítulo 6 de Isaías inicia assim: no ano da morte do rei Uzias, ou seja, o rei a qual Isaías servia no reinado morre, e ele então fica sem o seu protetor, sem aquele que dava as suas costas quentes, e ele vai orar. E quando ele entra no templo para orar e ele busca a face de Deus, ele tem uma visão do trono. E quando ele tem uma visão do trono, ele diz assim: ai de mim, que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ou seja, ele entrou em intimidade, ele subiu ao Monte Santo, e no Monte Santo ele encontra Deus. E quando ele encontra Deus, ele vê que Deus é santo, ele se reflete em Deus. E toda a podridão dele, a partir da luz do Cristo, que ilumina a vida dele, é exposta. E ele diz: eu sou podre, eu vou perecer, eu estou mal, cara, eu não estou bem, eu vou perecer, porque os meus olhos viram o Senhor. E sabe o que ele fez para ficar limpo, para ficar puro? Nada. Ele não fez nada. A Bíblia diz, a não ser reconhecer que estava podre, a Bíblia diz que Deus envia um anjo a pegar com uma tenaz, aquela coisa que a gente pega na lareira, a brasa, né, aquele ferro que a gente vai. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo no trono, e esse anjo pega no trono uma brasa, e traz essa brasa até a boca de Isaías, e purifica Isaías, e queima a boca de Isaías. E quando Isaías é purificado pela brasa do trono de Deus, ele ouve uma voz, que diz assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele, depois dessa experiência, responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E ele se torna o profeta messiânico. É nessa experiência, cara, com Deus, de intimidade com Deus, que Isaías é purificado e santificado. Tá, Anderson, mas eu estou tendo um problema aqui para compreender umas coisas. Tu me disse o seguinte, que o Salmo 24 diz assim, que o monte que está lá é santo, e Deus está lá, e para eu chegar lá eu preciso ser santo. Eu não posso subir o monte se eu não for santo. É verdade, o Salmo 24 fala disso aí mesmo, que quem subirá ao monte do Senhor, quem habitará no seu santo lugar, o que é limpo de mãos, puro de coração, não entrega sua alma a falsidade, nem jura dolosamente. Beleza, eu preciso ser santo, já entendi esse negócio, então tá bom. Mas tu me disse que Isaías, capítulo 6, que Isaías era podre, e ele chegou no trono, e ele só foi limpo porque ele chegou no trono, e diante do trono Deus o purificou. Tu está me dizendo que eu serei purificado quando eu chegar no trono. É verdade, Isaías fala disso aí também. Então eu não entendi, porque tu está me dizendo que para eu subir o monte, eu preciso ser santo, mas eu só vou ser santo se eu subir o monte? Como é que eu faço?
Que passo que eu dou, cara? De novo, eu só consigo ir se eu for santo, mas eu só vou ser santo se eu for. Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a maravilha do Cristo que um dia morreu por mim e por você. Ele diz, Paulo em Efésios capítulo 2, estando eu e você mortos dos nossos delitos e pecados, Deus veio ao nosso encontro, nos resgatou, e Ele nos tirou de lá, e nos trouxe para iniciar a nossa jornada de subir o monte. Eu e você, nenhum de nós aqui teríamos condições de iniciar essa jornada se não fosse a graça de Deus. Nós estaríamos distantes porque de fato não poderíamos nos aproximar de Deus. Nós não poderíamos chegar perto de Deus, porque nós éramos podres e continuamos sendo. Mas Deus pega pela sua graça e nos resgata, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados, e nos traz para começar essa jornada de subir o monte. E então Ele nos larga e Ele diz, vem, caminha, dá passo, e cada passo que a gente dá subindo esse monte, quanto mais próximo do monte eu chego, mais santo eu me torno, porque eu começo a me aproximar da luz de Cristo, que me ministra, e Ele me ministrando, Ele me transforma, e Ele me transformando, eu consigo dar mais um passo, porque eu só posso subir no monte se eu for santo. Então eu dou um passo, e dando mais um passo, eu me torno mais perto, estando mais perto, eu sou transformado, estando transformado, eu consigo dar mais um passo para estar mais perto. Então quanto mais santo eu me torno, mais perto de Deus eu estou, quanto mais perto de Deus eu estou, mais santo eu me torno, quanto mais perto de Deus eu vou, mais santo eu me torno, estando mais santo, me tornando mais perto de Deus eu estou, e quanto mais, entenderam? A ideia é essa. É isso aí, pegou, né, a lógica do negócio. Cara, a ideia é essa, nós construirmos um ciclo, vicioso não seria boa a palavra, mas um ciclo bom, virtuoso, de nós construirmos essa aproximação de Deus. Então eu vou dando passos diante de Deus, e Ele vai me transformando, e uma vez transformado eu consigo ir crescendo, e desenvolvendo, e evoluindo. Nós precisamos permitir que o Senhor trabalhe na nossa vida, e comece a lidar com as coisas que estão aqui dentro. Um dia uma pessoa chegou para mim, há uns anos atrás, e disse assim, Anderson, eu quero te abençoar. Um tempo atrás eu acho que eu contei essa história aqui, não lembro mais. Eu quero te abençoar com uma viagem. Tu pode escolher o lugar que tu quiser, eu vou pagar a viagem para ti, avião, hotel e a conferência que tu quiser ir. Eu acho que tu precisa um tempo para reciclar e eu vou te abençoar. Eu fiquei feliz e triste. Eu fiquei feliz com o presente, que é um baita presente, mas eu fiquei pensando, será que a minha pregação está tão ruim assim que eu preciso dar uma reciclada? Sabe quando fica aquela pulga atrás da orelha assim, o que será que eu estou fazendo que eu não estou vendo? Né? Tem alguma coisa acontecendo aí que eu não estou pegando qualquer. Mas igual eu deixei a coisa ruim para trás e digo, vou aproveitar a viagem. Eu digo, cara, em qualquer lugar, não, qualquer lugar. Eu tinha um sonho de conhecer a Bethel, nos Estados Unidos, na Califórnia. Eu digo, então, eu tenho um sonho de conhecer a Bethel lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Ela disse, não, toca a ficha. Pode escolher, escolhe o evento, vê o hotel, passagem, aluguel de carro, tudo eu vou bancar para ti. Top! E aí eu escrevi para a Bethel, na época a gente não tinha CTF aqui ainda, nós só tínhamos a escola de ministérios, aí eu disse, olha, eu sou diretor da escola de ministérios, Catch the Fire e tal, e o cara de lá, cara, do evento, que estava organizando o evento, disse, não, cara, eu sei quem são vocês, da Catch the Fire e tal, bora, vem para cá e tal. Eu digo, não, estou em casa, mano, nossa, estou em casa, fera, bora lá. E aí, digo, fechou lá, já me inscrevi, top, não, então vê passagem, hotel e tudo que eu vou ver, top. Aí eu fui orar, para agradecer a Deus. E tem coisa que a gente não devia de fazer. Eu fui orar, agradecer, e Deus falou comigo assim, Anderson, tu abriria a mão dessa viagem para passar esses 4 dias só comigo? Eu não ia passear. Talvez uma passeadinha ou outra. Mas eu ia para buscar Deus lá também. Afinal, Deus está em todo lugar, né? Então, a minha ideia era buscar Deus. Mas eu entendi o que Deus estava querendo, cara. Ele disse, cara, tu quer passar comigo? Só comigo. E eu disse, sim, Senhor. Eu abro mão dessa viagem para passar tempo contigo. E eu sabia que eu precisava falar para a pessoa e dizer, eu não podia chegar para ela e dizer assim, então, não vou agora, mas reserva aí, que, né, não, eu precisava chegar para ela e dizer assim, muito obrigado, mas
o Senhor me disse não, e eu não estarei indo. Agradeço o seu coração, sua generosidade, tudo, mas não estarei indo. E fui lá e falei para a pessoa. Cara, e aí gerou aquela expectativa, assim, nossa, cara, eu vou encontrar Jesus nos 4 dias e tal. E aí marquei nos mesmos dias que seria o evento, para eu ir. Meu pai e minha mãe têm um apartamento em Torres, na praia. Eu disse, cara, eu vou para lá. E aí, beleza, eu iria na segunda-feira, né, quando começaria o evento lá, então iria para a praia na segunda-feira. Na sexta, do final de semana busquei meus filhos no colégio, como a gente sempre fazia, né, na sexta-feira, normal. Cheguei em casa e a gente fazia aquela revisão, assim, né. Vem cá, tem tema aí, né, tal. E o meu filho nunca tinha. Sabe aqueles assim que, não, nunca tem. Não tem. A Bel tinha e fazia, ele nunca tinha. E aí eu descobria que tinha no boletim, depois quando tu ficava assim, mas não fez. Tipo, pô, mas até tinha. Ele disse, não tem nada não. Então não tem nada não. Então tá bom, não tem nada não. Então foi, beleza. Era sábado, fim da tarde, ele assim, eu precisava de uma cartolina. Para segunda-feira. Digo, não. Mas eu te perguntei na sexta. Não, mas... Eu acho que ele devia ter esse trabalho há uns 3 meses atrás já. Né? Mas ele foi lembrar no sábado, 5 da tarde, que ele tinha que entregar na segunda-feira. Cara, rodei a cidade atrás de uma cartolina, bendita da cartolina, que essas prof inventam para a gente fazer. Desculpa as prof aí. Mas às vezes bota a gente nas enrascadas que eu vou dizer um negócio. Cara, arrumamos a cartolina, passamos, eu não lembro de que era aquele troço, cara, mas a gente passou o domingo montando coisa e colando e puxando e pesquisando e botando não sei aonde, eu ajudando aquilo, que eu já estava... Cara, montamos aquele troço top, terminou, estava lá a cartolina lá. Beleza, segunda-feira, vamos para a escola, e eu ia deixar eles na escola, e eu ia pegar o ônibus e ir para Torres. E aí quando eu cheguei na escola, encostamos o carro, ele assim, esqueci em casa. Queria matar. Mas eu queria matar o guri. Eu comecei, não acredito. Eu não acredito. Eu comecei, porque eu te digo, sabe quando o pai entra naquele modo, e tu é indisciplinado, porque quantas vezes eu te disse a mesma coisa, eu tenho que te repetir a mesma coisa toda hora, todo o tempo, tu não faz o negócio, eu não acredito, e agora eu não vou buscar. Eu sei que sou eu que vou marchar, porque sou eu que pago essa escola, se tu rodar vou ter que repagar esse troço tudo, mas não vou em casa buscar esse negócio, e tu vai sofrer o pênalti, já era, porque tu é indisciplinado, tu foi infantil, e larguei ele lá e fui para o meu retiro espiritual daí. Estava bem preparado, coração inspirado, e fui. Não busquei, e fui para o retiro. Cara, cheguei, lá no retiro, né, fui com o ônibus e tudo, acalmando o coração, digo, vou encontrar Jesus, né, eu preciso acalmar o coração, e fui, cara. E assim, eu tive várias experiências, eu faço esse retiro meu, sozinho com Deus, já várias vezes, né, desde solteiro, eu sempre busquei, todo ano, pelo menos uma vez ao ano, eu tiro um período onde eu vou buscar o Senhor, e tento fazer isso sempre, às vezes 3 dias, 4 dias, 5 dias, às vezes eu faço jejum todo o tempo, às vezes eu como todo o tempo, às vezes eu leio mais do que oro, às vezes eu oro mais do que leio, sei lá, eu tento estar sensível ao que o Espírito Santo quer, e tive encontros incríveis com Deus nesses retiros. Eu lembro um deles, a Miriam me deixou lá, e eu fiquei orando, e uma noite, eu estava ajoelhado na cama, e orando ao Senhor, e Deus veio de uma forma tão poderosa, assim, que a sensação que eu tinha é que eu afundava no colchão, assim, e eu tive clara sensação de que, cara, eu vou morrer aqui se Deus não continuar com essa glória. E o que eu ficava só pensando era, quando a Miriam vir me buscar, eu vou estar fedendo já, cara, eu vou estar podre. Esse era o meu medo, olha isso, cara, né? Mas foi tamanha experiência com Deus, foi um negócio muito massa, assim, foi muito louco. Então, cara, eu fui com muita expectativa. Afinal, cara, Deus tinha me tirado uma viagem para o exterior, velho. Eu pensei, nossa, cara, vai ser muito bom. A minha ideia, que eu imaginava, era um negócio mais ou menos assim, eu chegar lá na praia, fazer o meu café, obviamente, pegar a xícara de café, sentar na sacada, olhar para o mar assim, e o mar abrir, assim. Era daí para cima, entendeu? Era o que eu esperava, cara. Tipo, não, o cara não me tirou dos Estados Unidos para nada. Então, mano, cara, eu entrei naquele apartamento com uma expectativa lá em cima.
E eu entrei, abri a porta e dobrei meu joelho e disse: Jesus, eu vim, eu estou aqui e eu quero te encontrar. Eu estou aqui por ti, eu te amo e eu quero te encontrar. E cara, comecei, cara, já ali, na hora, porta aberta ainda, deixei a porta aberta e fiquei ali, eu te quero. E foi, cara, aquela noite, e foi o outro dia e nada, cara, e não fluía. E aí eu abro o Salmo no final daquele dia, na terça-feira, eu abro o Salmo 19, que também é um Salmo de Davi, que ele inicia também falando e expressando as maravilhas de Deus, de quão grande Deus é. Ele começa a falar que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há linguagem, não há palavra, deles não se ouve nenhum som, mas se faz ouvir as suas palavras por toda a terra. Ele começa a declarar as maravilhas de Deus, até chegar no verso 9 e 10, quando ele diz assim: Senhor, livra o teu servo da soberba, porque se tu livrares o teu servo da soberba, tu o estarás livrando de tão grande transgressão. Eu comecei a olhar para dentro de mim mesmo e comecei a ver, cara, que existia dentro de mim pecados que precisavam ser limpos, purificados. Eu não estou falando de adultério, não estou falando de pornografia, graças a Deus, o Senhor sempre pela sua graça me guardou de tudo isso. Mas tinha coisas dentro de mim como egoísmo, soberba, como inveja, como tanta coisa que começou a brotar ali diante do Senhor, quando eu decidi dar passos para subir o monte e me deparar com Ele. E eu fui para encontrá-lo, e de repente, quando eu me aproximo dele, eu acabo me encontrando. Até o momento que ele fala comigo e diz assim: Anderson, tu é igual ao Tim. Quantas vezes eu te pedi para fazer as coisas e você não fez? Quantas vezes eu te pedi e você foi infantil, foi displicente, indisciplinado? A minha vontade era sair correndo, voltar para casa, pedir perdão para o meu filho. O que eu fiz depois? Mas chorei diante do Senhor o meu pecado, cara, a minha imundície, a minha indisciplina, a minha infantilidade com as coisas de Deus, com a realidade de Deus. E de repente, nesse desafio de subir um monte, eu me deparei comigo mesmo. E Davi, ele encerra o Salmo dizendo assim: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de Ti, Senhor. Não só as palavras dos meus lábios, mas o meditar do meu coração, a essência de quem eu sou, sejam agradáveis diante de Ti. Ele está falando de santidade. Ele está falando de dentro para fora. Ele está falando de algo que está aqui, cara, para fora. Eu passei os outros 3 dias chorando em cima desse mesmo salmo. Eu acordava de manhã, eu abria no Salmo 19, eu passava o dia inteiro lendo aquele salmo e chorando sobre aquele salmo, olhando para dentro de mim mesmo, reconhecendo os meus erros, os meus pecados, batendo no meu peito, chorando a minha miséria. Senhor, perdoa-me. O convite que ele faz para a gente é: quem subirá ao monte do Senhor? O monte santo do Senhor. Quem habitará no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O próximo verso ele diz assim: tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Essa é a geração daqueles que buscam a face de Deus, que param para adorar a Deus e saem daquela perspectiva de ficar com a cara enterrada na lama, tomando tapa de leão, de urso, de gigante, e ele sai dessa realidade, e ele começa a adorar a Deus e começa a ver o mundo numa outra perspectiva. Sabe qual é a distância entre você ficar tomando tapa de gigante, de urso e de leão, e de você ver o toque de Deus, a percepção de Deus? A distância é de um joelho até o pé. É a capacidade que você tem de dobrar o seu joelho e clamar. Ali, nessa distância, que você tem a resposta para aquilo que você hoje está buscando.
E Davi, ele encerra o salmo com uma parte que nós conhecemos também, talvez até já cantamos. Ele diz assim, logo depois que ele diz, tal é a geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó, ele diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E ele pergunta, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Esta geração que busca a face do Deus de Jacó, tem condições de liberar palavra em autoridade, dizer, levantem portas celestiais, levantai portais, para que o Senhor venha com toda a sua comitiva real e entre dentro da minha casa, da minha vida, da minha família, do meu casamento, do meu negócio, das minhas emoções, entre Cristo com toda a sua comitiva real. Eu tenho condições de dar voz para que os portais eternos sejam levantados. O meu desafio para nós hoje, nessa mensagem, nesses minutos que a gente tem para compartilhar da palavra do Senhor, é chamar a você e a mim a um compromisso de subir ao monte. Davi nos faz esse convite. Quem subirá ao monte? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará, não quem visitará, quem habitará no seu santo lugar? É um convite, e que eu e você possamos responder de forma apropriada a esse convite, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé? Feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos buscar a face do Senhor. Vamos levantar os nossos olhos aos céus e buscar a sua face. Tal é a geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Aleluia, aleluia, aleluia. Responda ao seu Senhor. Responda ao convite do teu Deus, te chamando para subir ao monte, para encontrá-lo lá. Aleluia. Senhor, nós oramos nessa noite. Papai, nós queremos poder corresponder com o teu chamado de subirmos ao monte. E que possamos, Senhor, ali te encontrar e habitar. Senhor, que os nossos corações estejam voltados a ti. Envia, Senhor, do teu trono brasas vivas que nos purifiquem, que queimem, Senhor, os nossos pecados, a nossa soberba, a nossa inveja, o nosso orgulho. Queima, Senhor, tudo que de ti não faz parte das nossas vidas. Queima, purifica, limpa-nos, para que possamos, Senhor, crescer em intimidade, que possamos crescer, Senhor, contigo, e seguir subindo o monte, subindo essa montanha, para estar contigo. Senhor, sê conosco, sê com aqueles que aqui estão, os que nos acompanham desde casa, sê conosco, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Pela tua graça nós oramos, Senhor, clamando a ti, vem sobre nós. Que possamos, com o coração sincero, te adorar, Senhor, não só de palavras,
Mas, Senhor, que o nosso coração esteja alinhado, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti. Ajuda-nos, Senhor, neste tempo. Ajuda-nos, Senhor, neste tempo, eu te peço em nome de Jesus. Batemos a porta na expectativa de que os céus se abram e que Te encontramos.